terça-feira, 26 de novembro de 2019. É nesse dia que a gente inicia o 9º episódio aqui do podcast da Jobs to be Done Plus. O tema de hoje é uma ferramenta bastante utilizada pelas pessoas que conhecem a teoria de Jobs to be Done e a gente vai falar hoje sobre as Job Stories. Qual que é a diferença com as User Stories, para que elas servem, o que são de fato. A gente conversou, um papo mesmo, bem interessante, entre eu, Daniel Saleng, Nicolás Martínez e Felipe Barbosa. Você fica agora aí com o resultado dessa discussão nossa. Bom, você já me conhece, eu sou o Pedro Vargas, host aqui do podcast, e já quero começar com um aviso. Por mais que a gente tente fazer um grande esforço para não falar palavras em inglês, a gente vai ter que usar Job Stories, tá? Porque esse é o termo mais comum e que você vai conseguir encontrar vários artigos, conteúdos por aí, beleza? Vamos começar com o pé direito então. Queria fazer uma pergunta para o Daniel sobre o que são essas Job Stories, né? O que elas significam, o que é isso que a gente está trazendo aqui para a discussão hoje. Então, as Job Stories são mais uma das ferramentas do guarda-chuva dos Jobs to be Done. Elas basicamente são um mapeamento, uma descrição de uma situação em que o usuário se encontra e tenta resolver através do uso de um produto ou serviço. Ela faz isso basicamente dividindo essa descrição em 3 grandes partes. Uma voltada à situação em si, a outra à motivação do usuário e uma terceira focada no desfecho que o usuário espera de toda essa situação e dessa motivação através do uso de um produto ou de um serviço. Como é que funciona mais ou menos assim? Ela começa com um quando, e daí você descreve a situação em que o cliente se encontra. Eu quero, você descreve a motivação que o cliente tem naquele momento, naquela situação, para que então eu possa, então você descreve o desfecho que o cliente deseja para todo esse contexto através de uso de um produto. Então elas tratam de uma descrição específica sobre determinada situação e tem como característica um desfecho, uma descrição detalhada dessas 3 grandes coisas: a situação, a motivação e o desfecho que o cliente espera através do uso desse produto ou serviço. Daniel, e como que as Job Stories podem ajudar, auxiliar o processo de tomada de decisão dentro das equipes de research, né, de pesquisas, UX, experiência do usuário e de produto, na sua opinião e na tua experiência? As Job Stories acabam sendo muito úteis para áreas de produto, UX. Por que isso? Porque elas são carregadas de contexto. Na medida em que eu tenho uma motivação clara em determinada situação e eu espero um desfecho, eu tenho bastante insumo para o desenho, seja de um produto inteiro, de um novo produto, ou de uma funcionalidade que eu quero disponibilizar no produto ou que eu quero alterar no meu produto. Isso é muito enriquecedor porque, de fato, ajuda no processo de desenho de tudo isso. Por quê? Porque você está empoderado daquela situação, daquele contexto, o que não acontece necessariamente quando você usa outras ferramentas para isso e não as Job Stories. Então, novamente, esse contexto muito rico que elas nos trazem facilita bastante, não diria talvez facilita, mas direciona bastante uma maneira de você metrificar, de você ver se o que está sendo feito de fato está alinhado, né, com o contexto, ou seja, a situação, a motivação do cliente e o desfecho que ele espera. Então, eu acredito que é uma ferramenta, sim, muito rica, muito prática, que deve ser utilizada, mas lembrando, sempre levantada a partir de uma pesquisa, da condução de entrevista com usuários, para que ela seja precisa e que ela, de fato, represente até determinado ponto o que realmente acontece aí na vida dos clientes. Agora eu jogo a minha pergunta para o Felipe. Felipe, qual que é a diferença entre Job Stories e User Stories? Né? No que elas convergem, no que elas divergem? Como que funciona isso? Bom, então qual que é a diferença entre as User Stories e as Job Stories? Eu acredito que a grande diferença está da maneira que a informação do que deve ser feito é passada do time de produto e UX para o time de tecnologia, né, para o time de desenvolvimento.
Então, uma user story, ela tem 3 partes. Quem quer realizar uma ação, o que essa pessoa quer realizar e o motivo pela qual ela quer realizar. Então, pegando aqui um exemplo de uma user story. Como um cliente de banco, é quem, né? Eu quero sacar dinheiro do caixa eletrônico, é o que, para que eu não fique limitado ao horário de funcionamento do banco, é o motivo. Então, para mim, assim, fica claro que uma user story, ela já vai com uma certa solução quando sai do time de produtos e UX para o time de desenvolvimento. Né? Então, porque está explícito ali que a ação que a pessoa quer fazer é sacar dinheiro do caixa eletrônico. Né? Então, já vai com a solução passada para o que deve ser desenvolvido. Já uma job story ela é diferente, porque ela atua numa situação, motivação e o resultado esperado. Por exemplo, quando estou em casa no final de semana, a situação, eu quero fazer algo para o meu lazer, é a motivação, para que eu esqueça as preocupações do meu trabalho, o resultado esperado. Quando essa informação, então, ela chega ao time que vai criar a solução para essa minha job story, dá para ver que são diferentes possibilidades aqui para o lazer, né? Então, dessa forma, acho que fica melhor assim para os times entenderem as reais motivações, né, do que aquela pessoa quer e qual vai ser o melhor resultado esperado para diferentes pessoas. Então, aí a gente pega os jobs, né? Então, acho que essa grande diferença, uma user story, ela já sai do time de produto, UX, para o time de desenvolvimento com uma solução do que deve ser feito, e a job story não, ela dá mais abertura e um contexto, né, para que um produto inovador possa ser criado, né, soluções diferentes e melhores do que tem no mercado. Beleza, Felipe. E olhando então agora que a gente já tem esse conhecimento entre a diferença de user stories para job stories, na sua visão e opinião também, qual delas é melhor para entender as necessidades dos clientes? E aí, se você conseguir falar um pouquinho para a gente, seria massa da sua visão, assim. E aqui eu acho que dá mais subsídios, né, e consegue trazer melhor as necessidades dos clientes são as job stories. Justamente, né, pelo que eu falei anteriormente, de que como a gente está levando uma situação, uma ativação e o resultado esperado, né, e não tem nada explícito sobre o que aquela pessoa quer fazer, né, então, no sentido de qual ação ela quer tomar, qual solução ela já escolheu, eu acho que os times, né, de produto, UX, de desenvolvimento, conseguem olhar para o mercado, conseguem olhar para os concorrentes, conseguem buscar mais informações mais profundamente daquelas pessoas, né, que foram pesquisadas, e entregar soluções melhores, né, dar mais possibilidade de inovação de novos produtos ou melhorias de um produto, do seu próprio produto, né, que vai entregar um resultado esperado melhor de acordo com aquela motivação, de acordo com o contexto, que é a situação. Então, no caso que eu citei ele das user stories, como eu já cheguei para o time dizendo que a pessoa quer sacar dinheiro do caixa eletrônico para não ficar limitado ao horário de funcionamento do banco, talvez as únicas soluções que surjam sejam caixas eletrônicos melhores, ou mudanças no onde vai ter caixa eletrônico, sei lá, sugerir que o banco vai ficar aberto até mais tarde, enfim. Eu acho que já restringe muito qual vai ser o caminho seguido. No meu exemplo das job stories, quando eu falo que né, quando a pessoa está em casa no final de semana, ela quer fazer algo para o lazer, para esquecer as preocupações do trabalho, então aí tem N maneiras que eu posso fazer algo para o meu lazer para não ter para esquecer as preocupações do trabalho. Né, eu posso estar por um streaming de vídeo, posso querer sair, posso querer ir no cinema, posso querer ir num teatro, posso querer correr no parque, ir na academia, enfim. Eu acho que dessa forma fica melhor explorar a real necessidade daquele grupo de pessoas, né, e ver qual é o job dela naquele momento. E eu acho que isso dá maior abertura para inovações e melhorias no produto. Agora eu direciono minha pergunta para o Nico. Cara, pegando assim, qual que é a principal função da Job Story? O que você falaria pra gente? E eu queria saber também se você já aplicou em algum projeto, em alguma pesquisa, alguma investigação que você fez.
Topa compartilhar aí com a gente? Como o Daniel bem falou, as job stories servem para dar contexto. Então, eu utilizei muitas vezes as job stories para comunicar e dar contexto a pessoas de times de produto ou times de growth com as que eu trabalhei, porque quando você rola uma pesquisa X, você faz entrevistas, analisa as mesmas e depois cria um relatório. Mas se você não tem muito contexto sobre esse job em particular, é difícil que as pessoas interpretem nas circunstâncias em que, sei lá, os clientes querem progredir. E depois, eu acho que as job stories servem para dar contexto em um relatório. Eu não utilizo para fazer o análise ou para criar um roteiro de perguntas. Se você chegou até o final desse episódio conhecendo as Job Stories ou ganhando algum conhecimento sobre essa ferramenta que você não tinha antes, já valeu pra gente. Queria só dar um aviso que a gente deu no último episódio. A gente vai estar na The Developers Conference em Porto Alegre no dia 29 de novembro. É só você acessar o site deles, joga aí no Google The Developers Conference, você vai procurar pela trilha de gestão de produto, que está no dia 29, né? Não tem como você esquecer que é bem na data da Black Friday. E quem vai estar lá vai ser o Daniel, conversando presencialmente, então vai ter um caráter mais de treinamento curto, aí você vai poder conversar com ele, enfim, com uma pessoa aqui da Job Shubidane Plus ao vivo, beleza? As inscrições são pelo site deles mesmo, então você já vai conseguir fazer isso tudo certinho por lá. A gente fica por aqui e até o próximo episódio na semana que vem, que por sinal vai ser bastante diferente, onde a gente vai começar uma série de entrevistas com especialistas, né? Papos com pessoas que estão no mercado, são especialistas de UX ou tem algum negócio que utiliza Job Shubidane. Eu acho que vocês vão curtir, viu? Um abraço e até os próximos episódios.